No último vídeo, aprendemos como a Constituição Federal repartiu as competências administrativas, ou seja, a quem cabe a responsabilidade de disponibilizar cada serviço público à população. Mas e quanto à edição de leis sobre os mais variados assuntos? Quem deve fazer? O vereador? O deputado estadual? Federal? Senador? Vamos ver mais essa divisão. A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Os entes, seja o município, o estado ou a União, não têm apenas a obrigação de fazer algo e prestar um serviço público. Seus poderes legislativos também têm o dever de editar leis que tratem sobre vários assuntos. E da mesma forma que na prestação do serviço, cada um deles legisla sobre algo. A lógica dessa divisão legislativa é semelhante à dos serviços. Quando se trata de um assunto local, quem edita as leis é a Câmara dos Vereadores da sua cidade. Já assuntos que envolvam todo o país ou temas internacionais ficam a cargo do Congresso Nacional, com o deputado federal e os senadores. Já temas regionais e assuntos que englobam mais de um município dentro de um mesmo estado, quem entra em ação é a Assembleia Legislativa e o seu representante, deputado estadual. Vamos começar pela União. Alguns temas são chamados de privativos e apenas o Congresso Nacional pode tratar sobre eles. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, os municípios e os estados não podem fazer leis diferentes sobre alguns temas, como pena para assassinatos, casamentos e eleições, por exemplo. Por isso, direito civil, penal, eleitoral e do trabalho, tudo fica a cargo da União. Você já deve ter ouvido falar que o Código Penal está desatualizado. Pois então, sua possível atualização é uma atribuição dos seus deputados federais e senadores, com participação do presidente da República. Além disso, qualquer lei que fale de sistema monetário, política de crédito, energia, telecomunicações e regime de portos e aeroportos também são responsabilidade da União. Ah, e não para por aí! População indígena, leis sobre nacionalidade, imigração, extradição e até mesmo loterias, tudo envolve o Brasil inteiro e, por isso, fica a cargo de nossos deputados federais e senadores. Viram como tudo faz sentido? Um dos pontos mais interessantes é o trânsito. Há alguns anos, os deputados estaduais da Bahia aprovaram uma lei que obrigava a instalação de cinto de segurança nos transportes públicos. A lei, no entanto, foi declarada inconstitucional e não pôde ser aplicada. Isso porque legislar sobre o trânsito é uma responsabilidade do Congresso Nacional e apenas nossos deputados federais e senadores poderiam colocar essa obrigatoriedade, mas nunca poderia partir de apenas um estado. Já alguns outros assuntos são chamados de concorrentes. Quando falamos que a União e os estados legislam concorrentemente, estamos dizendo que os deputados federais e senadores vão apenas criar normas gerais sobre o tema e os estados vão aprofundar. É como se a União preparasse o terreno e os estados, na sequência, editassem leis que detalhassem tintim por tintim, sempre seguindo as orientações da norma geral. O exemplo mais claro é o direito tributário. Cada estado é responsável por arrecadar seus impostos. Aliás, lembram quais são? IPVA, ITCMD e ICMS. Pois bem, vamos pegar o ICMS como um exemplo. A União, há muito tempo, editou uma lei chamada de Lei Candir, que trata dos pontos básicos do ICMS aplicáveis a todos os estados. Mas só isso não bastava. Os estados têm que editar leis esmiuçando o imposto de acordo com os interesses e especificidades de cada região. E não para por aí. Cada estado é responsável por elaborar seu orçamento anual em forma de uma lei, mas sempre obedecendo os critérios de uma lei federal. Quer outros exemplos? Juntas comerciais, previdência social, defensorias públicas,
as leis que organizam a polícia civil, a educação e o esporte, e até mesmo o meio ambiente e o direito do consumidor. Todos esses são temas concorrentes. São vários os momentos em que temos essa situação, mas você pode estar se perguntando: a União sempre vai editar essas normas gerais? Então, a sua obrigação era editar essas normas, mas muitas delas não existem. Nesse caso, os estados estão livres para fazerem suas leis do jeito que quiserem, e elas permanecerão válidas até que um dia os deputados federais e senadores façam a lei federal. Vamos a um exemplo. O governador do estado de São Paulo, João Dória, prometeu em campanha pressionar o Congresso Nacional para que não sejam mais permitidas as saídas temporárias dos presos em datas festivas. Por que será que ele deve pressionar o Congresso Nacional e não apresentar uma lei na Assembleia Legislativa do Estado? Acontece que o direito penitenciário é matéria concorrente e o nosso Congresso Nacional fez uma lei permitindo essas saídas temporárias. Sendo assim, os poderes legislativos estaduais não poderão fazer leis proibindo. Sendo assim, o máximo que o governador poderá fazer é pressionar o Congresso Nacional a mudar as leis. Os deputados estaduais só poderiam decidir, finalmente, sobre saída temporária de presos se a União não tivesse feito isso. Por outro lado, para alguns outros assuntos, os estados tratam de seus interesses sem depender da União. Convênios entre municípios do mesmo estado, por exemplo, ou uma lei que garanta a gratuidade de passagem de ônibus para maiores de 60 anos dentro do mesmo estado, também são atribuições dos seus deputados estaduais. Quanto aos municípios, eles ficam com assuntos de interesse local. Em São Paulo, por exemplo, existe uma lei proibindo letreiros acima de determinado tamanho nas fachadas do comércio. Falando em comércio, é o município também que determina o horário de funcionamento e às vezes proíbe que o motociclista entre com capacete em algumas agências bancárias. Notem que esses são pontos específicos que valem apenas para aquela cidade. Se formos a um município vizinho, talvez nada daquilo seja igual e isso não é um ponto que vá criar problemas para o cidadão. São incontáveis exemplos que podemos dar, mas o interessante é entender a lógica de como funciona essa divisão, para que possamos cobrar nossos vereadores, deputados e senadores um trabalho sério que resulte em leis bem elaboradas e que façam diferença positiva no nosso dia a dia. Dê um like nesse vídeo, esteja com a gente, obrigada e até a próxima!